Na festa de aniversário do meu filho, minha nora colocou 2 sacos pesados de lixo em minhas mãos e anunciou: é para isso que ela serve, nossa empregada doméstica. A sala explodiu em gargalhadas até que uma voz interrompeu o barulho. Você ao menos sabe quem ela é de verdade? Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O grito estridente do cronômetro da cozinha atravessou o calor da tarde, e limpei as mãos no pano de prato, o mesmo azul desbotado que eu vinha usando há 3 anos, desde que me mudei para este apartamento apertado atrás da casa do meu filho. Com 64 anos, eu ainda pulava ao som dos cronômetros, ainda media meu valor em soletes perfeitamente elevados e cortes de faca tão precisos que fariam um cirurgião chorar. Mas hoje não era sobre a minha comida. Hoje era o aniversário de 35 anos do Sete, segundo minha nora, Mabel, eu era apenas ajudante. Ajustei a gola do meu melhor vestido, um vestido camisa champanhe que comprei há 5 anos, quando ainda tinha minha própria cozinha, minha própria vida, e verifiquei meu reflexo no pequeno espelho perto da porta. Raízes grisalhas estavam aparecendo através do meu cabelo castanho avermelhado, e as linhas ao redor dos meus olhos pareciam mais profundas do que na semana passada. Quando foi que eu comecei a parecer tão diminuída? Através das paredes finas que separavam meu estúdio da casa principal, eu podia ouvir as risadas e conversas dos convidados da festa. 20 pessoas, Mabel me contou ontem, com seu dedo perfeitamente cuidado batendo na tela do iPhone enquanto ela rolava pela lista de contatos. E Francine, acrescentou ela sem olhar para cima. Fique em segundo plano hoje. Não se trata de você. Nunca mais foi sobre mim. Peguei o bolo de aniversário, uma obra-prima de chocolate de 3 camadas com ganache temperado à mão e detalhes em folha de ouro, que levei 2 dias para aperfeiçoar e equilibrei-o cuidadosamente em minhas mãos. O peso me lembrou dos bolos de casamento que eu costumava fazer no Ler na Dona. Na época em que meu nome tinha um significado especial no mundo culinário de Nova York, na época em que os críticos gastronômicos esperavam meses por uma reserva na minha mesa. Isso foi antes do acidente, antes de Marshall morrer, antes de eu perder tudo e ter que me mudar com meu único filho, aceitando caridade disfarçada de dever familiar. A porta dos fundos da casa principal estava aberta com um sapo de pedra decorativo. Um toque da Mabel. Tudo no mundo dela tinha que ser perfeito, e eu atravessei o caos organizado da festa. A sala de estar fervilhava de conversas. Bolsas de grife empoleiradas em cada superfície. Taças de vinho refletiam a luz da tarde que entrava pelas janelas do chão ao teto. Francine. A voz de Mabel cortou o barulho como uma lâmina. Ela apareceu ao meu lado, com mechas loiras refletindo a luz, e seu sorriso cortante como vidro quebrado. Momento perfeito. Coloque isso na ilha da cozinha e depois eu tenho algo para você. Coloquei o bolo cuidadosamente na superfície de mármore, observando como os amigos de Mabel se aglomeravam ao redor dele com murmúrios apreciativos. Você fez isso sozinho? Perguntou um deles. Mas a Mabel já estava me puxando antes que eu pudesse responder. Senhoras e senhores, Mabel chamou, erguendo sua taça de vinho para chamar a atenção. As conversas cessaram, todos os olhos se voltaram para onde estávamos, perto da entrada da cozinha, meu estômago se contraiu com um medo inexplicável. Antes de cantarmos parabéns para meu maravilhoso marido, ela continuou, com os braços envolvendo meus ombros, no que poderia parecer afeição para alguém de fora. Quero agradecer a alguém muito especial que tornou esse dia possível. Minhas bochechas queimaram. Era isso. O momento em que ela finalmente reconheceria todo o trabalho que eu havia feito, não apenas hoje, mas todos os dias durante 3 anos. A cozinha, a limpeza, os cuidados com as crianças quando o gene de 10 anos delas precisava de atenção. Talvez ela até mencionasse minha experiência profissional, os restaurantes onde treinei metade dos chefes que essas pessoas provavelmente admiravam. Em vez disso, Mabel estendeu a mão para trás do balcão da cozinha e tirou 2 grandes sacos de lixo pesados com restos dos preparativos da festa. O cheiro me atingiu imediatamente. Borra de café, cascas de vegetais, rolhas de vinho, os detritos da celebração. Pessoal, conheçam a Francine, anunciou Mabel, com uma voz doce e melosa enquanto ela me entregava as 2 sacolas. Nossa empregada doméstica, é para isso que ela serve. Limpando nossa bagunça, cuidando da casa, garantindo que nunca tenhamos que nos preocupar com o trabalho sujo. A risada começou como uma ondulação e cresceu até virar uma onda. 20 pares de olhos me encaravam enquanto eu estava ali,
com sacos de lixo nas mãos como se fosse uma lembrancinha grotesca. Minha visão ficou turva nas bordas, e senti minha compostura cuidadosamente construída quebrando como um prato caído. Ela tem muita sorte de nos ter, continuou Mabel, aproveitando a onda de diversão. Quer dizer, onde mais alguém da idade dela encontraria um arranjo tão confortável? Mais risadas. Seth estava do outro lado da sala, cerveja na mão, sem me olhar nos olhos, mas também sem parar a esposa. O silêncio dele foi como um golpe físico. Abri a boca para falar, para me defender, para lembrar a todos quem eu realmente era, mas as palavras ficaram presas na minha garganta como ossos. Qual era o sentido? Eles já tinham decidido quem eu era na narrativa deles. A velha patética grata por migalhas. Foi então que ouvi uma voz vinda da borda do grupo, baixa, mas clara o suficiente para cortar as risadas como uma faca cortando manteiga. Você sabia que ela é a lendária Francine Gray? A mulher que falou era baixa, talvez de 40 anos, com olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Não a reconheci, mas ela me olhava com um olhar que eu não via há anos. Respeito. Ela treinou metade dos mestres que vocês veneram. A mulher continuou avançando. Francine Gray, de Leonard, vencedora de 3 prêmios James Beard e Scott Beard Awards. Ela foi capa da revista Food and Wine 6 vezes. O riso morreu como uma vela apagada. O sorriso de Mabel vacilou, e ela apertou a taça de vinho com mais força até os nós dos dedos ficarem brancos. Ao redor da sala, os rostos mudavam de diversão para confusão e depois para algo próximo da vergonha. Não foi Mabel quem começou, mas a mulher não terminou. Eu sou Ruth Wilson. Escrevo para Bom Appetite. Ela se virou para se dirigir à plateia, com a voz mais firme. Estou tentando marcar uma entrevista com Francine Gray há 2 anos. Ela é considerada uma das chefes mais influentes das últimas 3 décadas. Suas técnicas revolucionaram a culinária de fusão franco-americana. O silêncio se estendeu como um caramelo, denso e desconfortável. Eu podia ouvir o timer da cozinha tocando novamente no meu pequeno apartamento. Outra coisa que eu tinha deixado cozinhando. Outra coisa que agora estaria estragada. Seth finalmente deu um passo à frente, com o rosto pálido. Mãe, você nunca nos contou. Você nunca perguntou, eu disse baixinho, colocando os sacos de lixo no piso de madeira imaculado de Mabel. Minha voz estava mais firme do que eu me sentia, mas havia algo novo nela, algo que eu não ouvia há anos. Aço. Os convidados da festa começaram a murmurar entre si, as conversas começavam e paravam em acessos de vergonha. Alguém mencionou um livro de receitas. Outra pessoa pegou o celular para pesquisar meu nome no Google. Mabel ficou paralisada, seu grupo social desmoronando ao seu redor como uma sala mal construída. Fui até a ilha da cozinha e peguei uma faca, uma das minhas, na verdade, do conjunto que comprei quando me mudei. Mabel os usava há 3 anos sem nunca perguntar de onde vinham. O peso deles na minha mão era como voltar para casa. O bolo é de chocolate genoise com ganache belga e recheio de caramelo salgado. Anunciei para a sala, minha voz carregada de uma autoridade que eu quase esquecia que possuía. A folha de ouro é real, não sintética. A técnica para o trabalho com açúcar por cima é algo que desenvolvi em 1987. Comecei a cortar fatias perfeitas, cada uma exatamente do mesmo tamanho, preparadas com a precisão que um dia me rendeu um lugar na história da culinária. Os convidados observavam fascinados enquanto eu trabalhava, como se estivessem me vendo pela primeira vez. Mas eu não estava mais cortando o bolo para elas. Eu estava cortando 3 anos de invisibilidade, 3 anos sendo reduzida a nada mais do que trabalho doméstico conveniente. Cada fatia era uma declaração. Eu ainda estou aqui. Eu ainda sou importante. Eu ainda sou magnífica. Ruth Wilson se aproximou do balcão, com os olhos brilhando com algo que reconheci como fome profissional. Senhora Gray, você consideraria essa entrevista? Acho que o mundo da culinária ficaria fascinado em saber o que você anda fazendo. Levantei os olhos do bolo e encontrei seu olhar diretamente ao nosso redor. A festa continuou em fragmentos estranhos, mas algo mudou irrevogavelmente. A hierarquia cuidadosa que Mabel havia construído estava rachando, e através dessas rachaduras, algo perigoso estava começando a crescer.
Talvez, eu disse, entregando-lhe uma fatia perfeita de bolo. Mas primeiro, acho que está na hora de conversar com minha família sobre o nosso acordo. As palavras pairavam no ar como o cheiro de bolo queimado, e eu observei enquanto o mundo perfeitamente controlado de Mabel começava a desmoronar ao seu redor. Ela queria me humilhar na frente das amigas para me reduzir a nada mais do que uma ajuda contratada. Em vez disso, ela tinha acabado de me lembrar exatamente quem eu era. E agora todos estavam prestes a descobrir o que acontecia quando se tentava destruir uma mulher que havia sobrevivido décadas em cozinhas profissionais. Que construiu impérios a partir de farinha e fogo, que esqueceu seu próprio poder, mas nunca o perdeu de verdade. O cronômetro da cozinha ainda apitava ao longe. Mas eu não sentia mais necessidade de correr em sua direção. Afinal, algumas coisas valiam a pena deixar queimar. O silêncio que se seguiu à revelação de Ruth Wilson se estendeu como uma respiração presa. 20 rostos me encararam com expressões que variavam do choque ao constrangimento, chegando a algo que eu não via há anos. Reconhecimento genuíno. Minhas mãos, ainda segurando a faca de servir, tremiam levemente enquanto o peso da minha identidade esquecida voltava a se acomodar em meus ombros como um velho casaco familiar. A taça de vinho de Mabel escorregou de seus dedos, espatifando-se no chão de mármore em um borrifo de cristal e chardonnay. O som pareceu quebrar o feitiço que havia caído sobre a sala. Não entendo, gaguejou ela, com o rosto vermelho sob a maquiagem cuidadosamente aplicada. Você mora na nossa casa de hóspedes. Você limpa e cozinha, e nunca se perguntou por que uma mulher que só limpa e cozinha consegue preparar refeições com qualidade de restaurante todas as noites, terminei baixinho. Você nunca se perguntou por que eu me encolhia toda vez que você criticava minhas habilidades com a faca, ou porque eu sabia exatamente quais vinhos combinariam com cada prato. Seth largou a cerveja e se aproximou de mim. Seu rosto era um mapa de confusão e algo que poderia ser vergonha. Mãe, por que você não nos contou sobre sua carreira, sobre o que você conquistou? Olhei para meu único filho que herdou os olhos gentis e a espinha fraca do pai, e senti algo frio se instalar em meu peito. Quando exatamente eu deveria ter te contado, Seth? Entre esfregar o chão do seu banheiro e tomar conta da Jean enquanto você e a Mabel iam a jantares ou talvez durante uma daquelas reuniões de família em que você e a Mabel decidiam quanto eu poderia gastar com compras de supermercado. A sala estava completamente silenciosa agora. Até a música de fundo parecia ter sumido. Ruth Wilson estava ao meu lado, sua presença era um lembrete de que ainda havia um mundo além desta casa que lembrava quem eu costumava ser. Nós lhe demos um lugar para morar, disse Mabel. Mas sua voz havia perdido a confiança de antes. Ela olhava ao redor da sala tentando avaliar o quanto de dano havia sido feito à sua imagem cuidadosamente cultivada. Depois que seu marido morreu e você perdeu tudo, nós a acolhemos. Você me acolheu? Repeti, sentindo o gosto das palavras como leite estragado. Você se lembra do que me disse no dia em que me mudei para aquele apartamento-estúdio? Você disse, agora você finalmente pode ser útil, por uma vez. A boca de Mabel abriu e fechou como um peixe tentando respirar. Vários de seus amigos começaram a juntar suas bolsas, dando desculpas discretas sobre jantares cedo e compromissos esquecidos. A festa estava perdendo convidados, e o pânico de Mabel estava se tornando visível. Não é isso que eu quis dizer, eu não quis dizer exatamente o que você disse, continuei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Por 3 anos, você me tratou como uma empregada doméstica não remunerada. Você assumiu o crédito pelas refeições que eu preparei, usou minhas facas profissionais sem pedir e fez piadas sobre a velha que mora no seu quintal para quem quisesse ouvir. Seth se aproximou, estendendo a mão como se fosse tocar meu braço. Mãe, por favor. Mabel só estava tentando ajudar. Todos nós estávamos. Afastei-me do seu alcance e algo na minha expressão o fez congelar. Ajuda? É assim que você chama quando sua esposa me faz usar um avental para servir o jantar para seus amigos? Quando ela me dá uma mesada como se eu fosse um adolescente, quando ela me apresenta como ajudante na sua festa de aniversário. Você está sendo dramática, disse Mabel, mas sua voz falhou na última palavra. Todos sabiam que você era da família. Ruth Wilson pigarreou suavemente. Na verdade, eu não sabia. Quando me apresentaram a Francine, Mabel me disse especificamente que ela era governanta. Ela se virou para mim, com uma expressão gentil, mas resoluta.
Foi assim que te reconheci, na verdade. Achei estranho que uma governanta tivesse tanta habilidade com facas enquanto preparava as canoplas. O sangue sumiu do rosto de Mabel. Ao redor da sala, os poucos convidados restantes trocaram olhares desconfortáveis. A hierarquia social que Mabel tanto trabalhou para construir estava entrando em colapso em tempo real. Acho, disse eu lentamente, largando a faca com cuidado deliberado. Está na hora de termos uma conversa honesta sobre a minha situação de vida. O que você quer dizer? Perguntou Seth, embora eu pudesse ver em seus olhos que ele já sabia. Quero dizer que cansei de ser seu servo vivo. Cansei de fingir que sua caridade é, na verdade, amor familiar, e definitivamente cansei de permitir que sua esposa me humilhe para seu próprio entretenimento. Mabel recuperou a voz, o desespero aguçando seu tom. Você não pode simplesmente ir embora. Para onde você iria? Você não tem dinheiro, nem contatos. Nós somos sua família. A risada que me escapou foi tão seca quanto um pergaminho velho. Conexões. Ruth, você poderia contar a Mabel sobre os pedidos de entrevista que você mencionou? Ruth deu um sorriso sombrio. 3 editoras me perguntaram sobre o livro de receitas da Francine Gay nos últimos 18 meses. A Netflix me procurou no ano passado para incluí-la em uma série documental sobre chefes pioneiras. A Fundação James Beard quer homenageá-la com um prêmio pelo conjunto da obra na cerimônia do ano que vem. Isso não pode ser verdade, sussurrou Mabel. Mas ela estava olhando para o celular, provavelmente pesquisando meu nome no Google pela primeira vez na vida. Tem mais, continuou Ruth. Vários restaurantes em São Francisco têm tentado contratá-la para trabalhos de consultoria. Um deles ofereceu um contrato de 6 dígitos no mês passado. O rosto de Seth ficou pálido. Mãe, é verdade? Estão procurando por você? As pessoas nunca pararam de me procurar, Seth. Eu simplesmente parei de me procurar. Fui até a janela e olhei para o meu apartamento apertado, para a vida que eu estava vivendo há 3 anos. Desse ângulo, parecia ainda menor, ainda mais patético. Um lugar para se esconder, não para viver. Quero que vocês dois entendam uma coisa, eu disse sem me virar. Não estou bravo porque vocês não sabiam da minha carreira. Estou com raiva porque vocês nunca se importaram o suficiente para perguntar. Em 3 anos, nenhum de vocês jamais perguntou sobre meus sonhos, meus arrependimentos, minhas esperanças para o futuro. Você me tratou como um eletrodoméstico prático que veio com a casa. Isso não é justo, protestou Seth. Nós cuidamos de você. Virei-me para encará-los, e algo na minha expressão fez Mabel e Seth darem um passo para trás. Não, vocês me armazenaram. Há uma diferença. Olhei diretamente para Mabel. Você gostou de ter alguém para menosprezar, alguém para dar ordens, alguém que facilitou sua vida enquanto você levava todo o crédito. Mas, principalmente, você gostou de ter uma audiência para sua crueldade. Eu nunca fui cruel, disse Mabel. Mas sua voz era quase um sussurro. Você me fazia jantar na cozinha enquanto sua família comia na sala de jantar. Você me dava uma lista de tarefas todas as manhãs como se eu fosse sua funcionária. No Natal passado, você embrulhou meu presente no mesmo papel que usou para sacolas de presente para sua manicure e passeadora de cães. O salão estava mortalmente silencioso agora. Até os poucos convidados restantes pararam de fingir que conversavam e estavam ouvindo atentamente nossa conversa. E hoje à noite, continuei, minha voz ganhando força como uma tempestade ganhando força. Você achou que seria divertido me entregar sacos de lixo na frente dos seus amigos e me chamar de sua empregada. Você queria me ver quebrado e grato, pequeno o suficiente para fazer você se sentir grande. Ruth Wilson pigarreou. Com licença, disse ela, dirigindo-se diretamente a Mabel. Entrevistei centenas de chefes na última década. Francine Gray é considerada a realeza no mundo da culinária. O que você fez aqui é como manter Picasso no seu porão e usá-lo para pintar sua cerca. O telefone de Mabel estava vibrando constantemente. Provavelmente amigos que tinham saído da festa mais cedo, querendo saber o que tinham testemunhado. Seu encontro perfeito de domingo à tarde se transformou em um desastre social, e todos saberiam disso amanhã. Então, aqui está o que vai acontecer, anunciei,
minha voz carregando a autoridade que eu usava para comandar cozinhas movimentadas de restaurantes durante o horário de pico do jantar. Estou saindo da sua casa de hóspedes hoje. Para onde você vai? Perguntou Seth. E pela primeira vez ele pareceu genuinamente preocupado, em vez de apenas preocupado com as aparências. Sorri para Ruth Wilson e ela sorriu de volta com compreensão. Acho que está na hora de eu voltar ao mundo. Ruth, sobre a entrevista. Posso chamar um fotógrafo aqui amanhã, se você quiser. E conheço várias pessoas que ficariam felizes em ajudar você a encontrar acomodações adequadas enquanto você planeja seus próximos passos. Mabel olhava fixamente para a tela do celular, o rosto ficando mais pálido a cada segundo. Tem artigos sobre você, sussurrou ela. Prêmios, restaurantes. Você era famosa. Ainda estou, respondi baixinho. Só esqueci por um tempo. O timer da cozinha do meu apartamento finalmente silenciou. Ou porque o que eu estava assando tinha acabado, ou porque tinha queimado a ponto de não ter mais jeito. De qualquer forma, eu não me importava mais. Vou arrumar as malas hoje à noite. Eu disse ao Seth. Podemos discutir os detalhes práticos depois, mas entenda isso. Não voltarei para limpar sua bagunça, tomar conta da Jean ou fingir que sou grata pelas sobras da sua mesa. Mãe, por favor, não faça isso, disse Seth. E eu podia ouvir o pânico transparecendo em sua voz. Somos uma família. Olhei para ele por um longo momento. Aquele homem que eu criei, amei e por quem me sacrifiquei, que ficou parado enquanto sua esposa sistematicamente despojava minha dignidade. Sim, eu disse. Finalmente, somos uma família. E agora você vai aprender como é quando a família te abandona. Caminhei em direção à porta. Ruth Wilson acompanhou-me no passo. Atrás de nós, eu ouvi a Mabel começando a chorar. Não de remorso, mas da percepção crescente de que sua reputação social estava em ruínas e que seu arranjo doméstico conveniente estava indo embora. Na soleira, virei-me uma última vez. Ah, e Mabel, o bolo pelo qual você recebeu elogios a tarde toda. A receita será publicada no meu livro de receitas no ano que vem. Farei questão de mencionar como ela foi inspirada no meu tempo no exílio. A última coisa que ouvi ao entrarmos no jardim foi a voz de Seth me chamando com algo que poderia ser desespero. Mãe, espera. Podemos resolver isso. Mas eu já estava farta de resolver as coisas nos termos dos outros. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava caminhando em direção à minha própria vida, em vez de me esconder dela. E era como voltar dos mortos. 3 dias depois, eu estava no saguão do Four Seasons no centro da cidade, observando Ruth Wilson passar pelas portas giratórias com um fotógrafo atrás dela. Eu tinha trocado meus vestidos desbotados de usar em casa por um terno cinza escuro que comprei naquela manhã. As primeiras roupas novas que comprei em 3 anos. A transformação no espelho foi surpreendente. Eu parecia alguém importante novamente. Francine, disse Ruth, estendendo a mão com genuíno carinho. Você parece absolutamente radiante, pronta para lembrar ao mundo quem você é. O fotógrafo, um jovem de olhar sério e equipamento caro, montou seu equipamento no restaurante do hotel enquanto Ruth e eu nos acomodamos em uma mesa de canto. Através das janelas que iam do chão ao teto, eu podia ver a cidade se estendendo diante de nós, um mundo do qual eu tinha esquecido que pertencia. Então Ruth começou, colocando seu gravador digital entre nós. Vamos começar com onde você esteve nos últimos 3 anos. O mundo da culinária presumiu que você tivesse se aposentado após a morte do seu marido. Tomei um gole do meu café. Café de verdade, não os cristais instantâneos que a Mabel comprava em grandes quantidades, e escolhi as palavras com cuidado. Fiquei perdida. Quando Marshall morreu naquele acidente de carro, perdi mais do que meu marido. Perdi meu sócio, meu empresário, meu melhor amigo. Os restaurantes que construímos juntos tornaram-se impossíveis de manter sem ele. A verdade era mais complicada, claro. O acidente me deixou com contas médicas que consumiram nossas economias. A sociedade do restaurante se dissolveu em duras batalhas jurídicas. Fui forçado a vender tudo, inclusive nossa casa, só para pagar os credores. Mas eu ainda não estava pronta para compartilhar esses detalhes. E a família do seu filho te acolheu?
Eles me ofereceram abrigo, eu disse cuidadosamente. Em troca de serviços domésticos, a expressão de Ruth se contraiu. Durante 3 anos, você trabalhou essencialmente como empregada doméstica não remunerada para sua própria família. Eles disseram a si mesmos que estavam sendo generosos. Eu disse a mim mesmo que estava sendo grato. Pousei minha xícara de café e notei que minhas mãos não tremiam mais quando eu falava sobre o assunto. Foi preciso que a Mabel me entregasse sacos de lixo na frente de uma sala cheia de gente para que eu me lembrasse de que gratidão não deveria exigir humilhação. O fotógrafo sinalizou que estava pronto e, durante a hora seguinte, voltei ao ritmo das entrevistas profissionais. Ruth perguntou sobre meus pratos favoritos, minhas influências, as técnicas que eu havia desenvolvido. A cada pergunta, eu sentia mais uma camada da mulher diminuída que eu havia me tornado se desfazendo. A indústria mudou significativamente desde que você se afastou, observou Ruth. As chefes estão finalmente sendo reconhecidas, mas ainda é uma luta. Olhando para trás, você acha que estava à frente do seu tempo? Pensei nisso. Eu não estava tentando ser um pioneiro. Eu estava tentando sobreviver em um mundo que queria que eu fracassasse. Toda mulher em cozinhas profissionais aprende a desenvolver uma armadura cedo, ou então não sobreviverá. E agora, você está planejando um retorno? A pergunta pairava no ar como fumaça. 3 dias atrás, eu não conseguiria imaginar um futuro além da casa de hóspedes da Mabel. Agora, as possibilidades se estendiam diante de mim como um cardápio não lido. Estou explorando opções, eu disse. Mas, desta vez, tomarei decisões com base no que me serve, não no que é conveniente para os outros. Depois da entrevista, Ruth me acompanhou até o elevador. Quero que você saiba, disse ela baixinho. Essa matéria será publicada na edição do mês que vem. A resposta será enorme. Você está preparado para isso? Pensei em Mabel, provavelmente ainda lidando com as consequências sociais da festa de domingo. Em Seth, que havia ligado 14 vezes nos últimos 3 dias, deixando mensagens de voz cada vez mais desesperadas. Sobre Jean, minha neta, que me mandou uma mensagem ontem perguntando por que o papai parecia tão triste. Estou preparada para o que vier, eu disse a ela. Naquela noite, sentei-me no meu quarto de hotel temporário e liguei para meu advogado pela primeira vez em anos. Scott McCarthy cuidou do patrimônio de Marshall, e eu estava muito quebrado para prestar atenção aos detalhes. Agora, eu precisava entender exatamente quais ativos eu ainda tinha. Francine, disse Scott, parecendo genuinamente satisfeito em ouvir de mim. Fiquei pensando em como você está. Pronto para discutir algumas questões financeiras que deixamos em aberto? Que tipo de questões financeiras? Bem, tem um fundo fiduciário que o Marshall criou antes de morrer. Você nunca tocou nele. Presumi que você queria deixá-lo intocado para a herança do seu filho, mas ele já está crescendo há 3 anos. Fiquei sem fôlego. De quanto estamos falando em ganhos de mercado? Pouco mais de $400 mil. Sentei-me pesadamente na cama do hotel. Havia $400 mil depositados em uma conta enquanto eu vivia com a mesada de caridade de Mabel, de $200 por mês. Scott, eu disse lentamente. Por que eu não sabia disso? Enviei a papelada para o endereço do seu filho quando você se mudou para a casa deles. Presumi que o Seth não lhe deu os documentos? O silêncio se estendeu entre nós como um fio esticado. Seth nunca mencionou nenhum fundo fiduciário, nunca mencionou nenhuma papelada de advogados. Por 3 anos, ele me fez acreditar que eu era financeiramente dependente de sua generosidade, enquanto guardava um dinheiro que era legalmente meu. Preciso que você transfira esse dinheiro para uma nova conta, eu disse, com a voz firme apesar da raiva crescendo em meu peito. E preciso que você me envie cópias de tudo que enviou para a casa do meu filho. Claro, Francine, está tudo bem? Tudo vai ficar bem. Na manhã seguinte, liguei para o corretor imobiliário mais caro da cidade. À tarde, eu estava visitando pensões com vista para a Bahia, discutindo os termos do aluguel e opções de mobília. A agente, uma mulher inteligente chamada Elsie, não fez perguntas sobre meu histórico profissional de 3 anos. Ela simplesmente assentiu quando eu disse que estava retornando ao mercado após um período de obrigações familiares. Este aqui tem uma cozinha de chefe, disse Elsie, me levando para um espaço que fez meu coração disparar.
Eletrodomésticos de nível profissional, uma ilha de mármore grande o suficiente para acomodar 40 pessoas, janelas que inundavam o ambiente com luz natural. A inquilina anterior era autora de livros de receitas. Ela mandou fazer um projeto personalizado. Passei as mãos pela bancada, imaginando as refeições que poderia preparar ali. Durante 3 anos, cozinhei no fogão elétrico básico da Mabel, usando panelas diferentes e facas cegas. Esta cozinha era um templo, e eu estava pronto para adorá-la em seu altar. Eu aceito, eu disse. Elsie piscou. Você não quer ver o resto da unidade? A cozinha é perfeita. É tudo o que preciso saber. Enquanto Elsie preparava a papelada, meu telefone vibrou com mais uma ligação do set. Desta vez, respondi, mãe, graças a Deus. Onde você está? Mabel está chorando há 3 dias, e Jean continua perguntando por que você não volta para casa. Estou em casa, eu disse, olhando para o horizonte da cidade. Ou estarei quando assinar este contrato. Que aluguel? Mãe, você não tem condições de morar em outro lugar. Você não tem dinheiro. A mentira pairava entre nós como uma lâmina. 3 anos me fazendo acreditar que eu estava na miséria, enquanto meu próprio dinheiro acumulava juros em uma conta cujo acesso ele controlava. Sobre aquele fundo fiduciário, 7. O silêncio da parte dele era ensurdecedor. Você recebeu documentos de Scott McCarthy há 3 anos. Documentos sobre um fundo fiduciário que Marshall criou para mim. Você nunca mencionou isso. Mãe, eu posso explicar. Você me deixou viver como um caso de caridade enquanto ganhava $400.000 do meu próprio dinheiro. Você viu sua esposa me humilhar, me viu esfregar seu chão e lavar sua roupa, sabendo que eu tinha condições de sair quando quisesse. Estávamos protegendo para você, disse Seth, desesperado. Mabel achou que, se você soubesse do dinheiro, tomaria decisões ruins. Você não estava pensando com clareza depois que o papai morreu. Então, você tomou a decisão por mim durante 3 anos. Estávamos tentando ajudar. Eu ri. Um som tão seco quanto folhas de outono. Não, Seth, você estava tentando se controlar. Há uma diferença. Por favor, volte para casa. Podemos resolver isso. Estou resolvendo. Só que não do jeito que você esperava. Desliguei o telefone. Do lado de fora das janelas da cobertura, a cidade pulsava com vida e possibilidades. Pela primeira vez em 3 anos, senti que fazia parte disso novamente. Elsie voltou com uma pilha de documentos. Sua verificação de crédito deu um resultado excelente, disse ela, parecendo confusa. Estou surpreso. A maioria das pessoas que estão desempregadas há vários anos tem alguns problemas. Eu não estava desempregado, corrigi. Eu estava trabalhando de graça. Naquela noite, encontrei Ruth Wilson para jantar no restaurante onde treinei o chefe de cozinha. O rapaz, já não tão jovem, quase deixou cair a carta de vinhos quando me viu. Chefe Gray, gaguejou ele. É mesmo você? A notícia se espalhou pela cozinha mais rápido que fogo. Em poucos minutos, toda a equipe culinária encontrou desculpas para passar direto pela nossa mesa. Vários pararam para prestar suas homenagens, para me agradecer pelas técnicas que ainda usavam, pelas lições que moldaram suas carreiras. Era disso que você estava sentindo falta, Ruth disse baixinho. Este mundo ainda se lembra de você, ainda te reverência. Observei o caos controlado do serviço de jantar através das portas abertas da cozinha, senti o ritmo familiar do pandemônio ordenado que antes era meu habitat natural. Quero abrir um restaurante, disse de repente. Não uma turnê de retorno, nem um ato de nostalgia. Algo novo, algo que mostre ao mundo que não sou o mesmo chefe que saiu há 3 anos. Ruth sorriu. Como você chamaria isso? Pensei na cara de choque da Mabel quando ela descobriu quem eu realmente era. Nos telefonemas de pânico do set agora que seu arranjo conveniente estava desmoronando. Cerca de 3 anos engolindo meu orgulho e fingindo que a caridade deles era bondade. Recuperada, eu disse. Eu chamaria de recuperada. Ao sairmos do restaurante, meu celular vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ao abri-lo, encontrei uma foto da Mabel chorando na mesa da cozinha, enviada por alguém que claramente tinha estado na festa de aniversário.
A mensagem era simples. Agora todo mundo sabe. Apaguei a foto sem mostrar para Ruth, mas não consegui apagar a satisfação que se espalhava pelo meu peito como calor. A humilhação social de Mabel foi só o começo. Quando eu terminasse de retomar minha vida, todos entenderiam o verdadeiro custo de não dar valor a uma lenda. A guerra estava apenas começando, e eu finalmente estava pronto para lutar nos meus próprios termos. 2 semanas depois de me mudar para minha cobertura, recebi uma visita inesperada. Jean, minha neta de 10 anos, estava parada na minha porta, segurando um buquê murcho de flores de supermercado e parecendo menor do que eu me lembrava. Vovó Francine. Sua voz era quase um sussurro. Papai disse: "Você não quer mais nos ver." Ajoelhei-me ao seu nível, com o coração apertado ao ver seu rosto banhado em lágrimas. De todas as vítimas daquela guerra com seus pais, Jean era a única que eu não queria ferir. "Entre, querida", eu disse, pegando sua mãozinha na minha. "Como você chegou aqui?" "Peguei o ônibus", disse ela, enxugando o nariz com as costas da mão. "Economizei minha mesada para 3 semanas." A ideia dessa criança pegando o transporte público sozinha para chegar até mim gelou minhas veias. Peguei meu celular para ligar para o 7, mas a Jean agarrou meu pulso. "Por favor, não ligue para eles ainda. Eles não sabem que estou aqui. A mamãe está chorando o tempo todo e o papai continua batendo as portas e eu simplesmente sinto sua falta." Coloquei meu telefone de lado e a levei até a ilha da cozinha, onde eu estava testando receitas de alimentos recuperados. O espaço era um caos de ingredientes e cadernos. Nada comparado à perfeição estéril da cozinha da Mabel, onde passei 3 anos me intrometendo na vida de outras pessoas. "Está com fome?" perguntei, já sabendo a resposta. Jean herdara o apreço da família Grey pela boa comida, e a culinária de Mabel sempre se preocupou mais com a apresentação do que com o sabor. Preparei um sanduíche de queijo grelhado para ela. Não qualquer queijo grelhado, mas um com queijo gris maturado e pão de fermentação natural caseiro, perfeitamente crocante em manteiga clarificada. Observei seus olhos se arregalarem ao dar a primeira mordida. "Este é o melhor queijo grelhado do mundo", declarou ela. E por um momento, esqueci a guerra que se travava entre os pais dela e eu. "Jean", disse eu cuidadosamente, sentando-me ao lado dela com uma xícara de chá. "O que a mamãe e o papai te disseram sobre o motivo de eu ter ido embora?" Ela mastigou pensativamente, com os pés balançando no banquinho alto. "A mamãe disse que você ficou orgulhoso demais e esqueceu que a família deve ajudar uns aos outros. O papai disse que você está bravo com algo que aconteceu na festa de aniversário dele, mas foi só um mal-entendido." Um mal-entendido. 3 anos de humilhação sistemática reduzidos a um simples mal-entendido. "O que você acha que aconteceu?" perguntei. Jean largou o sanduíche e me olhou com os olhos inteligentes de Marshall. "Acho que eles foram malvados com você, e agora você está dando uma lição neles." A clareza da criança era surpreendente. Em uma frase, ela entendeu o que Seth e Mabel se recusavam a reconhecer. "Às vezes", eu disse lentamente, "quando as pessoas te tratam mal por muito tempo, você tem que mostrar a elas que isso não está certo. Mesmo que essas pessoas sejam da sua família, você ainda me ama, certo?" A pergunta saiu curta e assustada. "Ah, querida." Puxei-a para um abraço apertado. "Eu sempre te amarei. O que está acontecendo entre seus pais eu não tem nada a ver com o quanto eu te amo." Passamos a tarde cozinhando juntos. Ensinei ela como picar uma cebola corretamente, como saber quando o óleo está quente o suficiente para refogar e como provar durante o preparo. Ela absorvia cada lição com o foco de alguém muito mais velha, fazendo perguntas que revelavam uma compreensão intuitiva do sabor que me lembrava dolorosamente de mim mesma na idade dela. "Vovó", disse ela enquanto tirávamos uma fornada de biscoitos de chocolate do forno, "posso ir te visitar às vezes, mesmo que a mamãe e o papai digam não?" A pergunta pairava no ar como fumaça de uma ponte em chamas. Eu sabia que concordar aumentaria o conflito com Seth e Mabel. Mas olhando para aquela criança, inteligente, curiosa e sedenta por conexão, percebi que algumas coisas valiam a pena lutar. "Bem, vamos dar um jeito", prometi. Meu telefone não parava de vibrar na última hora. Quando finalmente verifiquei, encontrei 17 chamadas perdidas do 712 da Mabel, além de uma série de mensagens de texto cada vez mais frenéticas.
A última mensagem enviada há 10 minutos dizia simplesmente: estamos chamando a polícia. Suspirei e disquei o número do 7. Ele atendeu antes do primeiro toque. Onde ela está? Perguntou, com a voz rouca de pânico. A Jane está desaparecida e está comigo, respondi calmamente. Ela está segura. O alívio em sua voz era palpável, mas rapidamente se transformou em raiva. Você não pode simplesmente levar nossa filha sem permissão. Isso é sequestro. Eu não a levei. Ela veio até mim sozinha de transporte público porque, aparentemente, a casa dela se tornou uma zona de guerra tão grande que uma criança de 10 anos sentiu a necessidade de escapar. O silêncio do outro lado da linha se estendeu o suficiente para que eu ouvisse a voz de Mabel ao fundo, estridente de histeria. Estamos indo buscá-la, disse Seth finalmente. Claro que sim. Mas, Seth, fiz uma pausa, observando Jean arrumar cuidadosamente os biscoitos em uma grade para esfriar. Quando você chegar aqui, você e eu vamos conversar sobre por que sua filha sentiu que não conseguia ser honesta com você sobre o que estava fazendo. Eles chegaram em 20 minutos. Um novo recorde para Seth, que normalmente dirigia como se tivesse medo da própria sombra. Liguei para eles e esperei na porta. Jenny se aproximou de mim. Mabel entrou pela porta primeiro, com o cabelo perfeitamente penteado, desgrenhado e a maquiagem borrada. Parecia que ela estava chorando há horas. Ela abraçou Jean com o desespero de quem realmente teme a perda. Nunca mais nos assuste assim, sussurrou ela no cabelo de Jean. Nós pensamos que algo terrível tinha acontecido. Seth ficou parado na porta, observando o espaço opulento, as bancadas de mármore, os eletrodomésticos profissionais, as janelas do chão ao teto com sua vista imponente da cidade. Seu rosto era um mapa de confusão e algo que poderia ser vergonha. Como você consegue pagar por isso? Perguntou ele baixinho. Com o fundo fiduciário que você esqueceu de mencionar, respondi, com a voz gélida. Aquele que vem acumulando juros há 3 anos enquanto eu vivia da mesada da sua esposa. Mabel ergueu os olhos de Jean, com o rosto vermelho. Estávamos protegendo aquele dinheiro. Você não estava em condições de tomar decisões financeiras. Eu não estava em condições de tomar nenhuma decisão, de acordo com você. Era esse o objetivo, não era? Manter-me dependente. Manter-me grato. Manter-me pequeno o suficiente para que você se sentisse importante. Jenny se afastou da mãe e foi até a ilha da cozinha onde ela havia deixado seu biscoito comido pela metade. Os adultos a seguiram, e viu os olhos de Mabel se arregalarem ao observar a estrutura profissional. Isso é maior do que a maioria das cozinhas de restaurante, disse ela, baixinho. Porque estou abrindo um restaurante, respondi com naturalidade, recuperando o fôlego. A pré-inauguração será em 6 semanas. Seth me encarou. Você está falando sério? Vai mesmo recomeçar? Não vou recomeçar, Seth. Vou continuar de onde parei. Há uma diferença. Mabel examinava os balcões cheios de ingredientes, sua expressão mudando de choque para algo próximo à inveja. Você poderia ter tido tudo isso enquanto morava conosco, se tivesse nos contado sobre o dinheiro. A mentira pairava no ar como fumaça de graxa. Peguei meu celular e rolei até o e-mail que receberá de Scott McCarthy naquela manhã. Seu marido recebeu notificações sobre o fundo fiduciário trimestralmente durante 3 anos. Li em voz alta, extratos bancários, relatórios de crescimento, documentos fiscais, todos enviados para o seu endereço, todos exigindo confirmação de assinatura. A cor sumiu do rosto de Mabel. Papai, disse Jean de repente, sua voz cortando a tensão adulta. Por que você não contou à vovó sobre o dinheiro dela? Seth se ajoelhou até ficar na altura de Jean, mas seus olhos permaneceram em mim. É complicado, querida. Não, eu disse com firmeza. Não é nada complicado. Seus pais achavam que podiam me controlar me fazendo acreditar que eu não tinha para onde ir. Eles queriam que eu dependesse da generosidade deles, para que eu nunca questionasse como me tratavam. Isso não é verdade, protestou Mabel, mas sua voz carecia de convicção. Então explique por que você nunca mencionou os extratos trimestrais. Explique por que você me disse que eu era um fardo financeiro, mesmo tendo $400.000 do meu dinheiro. Explique por que você achou apropriado me apresentar como sua empregada aos seus amigos.
Jean olhou entre os adultos, com um rosto jovem e sério. Isso é mentira, disse ela aos pais. Vocês sempre me dizem que mentir é errado. Jean, isso é assunto de adulto, disse Mabel rispidamente. Você não entende. Eu entendo que você foi má com a vovó e agora ela não quer mais morar conosco, respondeu Jean com uma simplicidade devastadora. Sete se levantou, com as mãos tremendo levemente. Mãe, o que a senhora quer da gente? Um pedido de desculpas. Podemos nos desculpar. Olhei para meu filho, aquele homem fraco que havia herdado a natureza gentil do pai, mas nada de sua força, e senti algo frio se instalar em meu peito. Não quero suas desculpas, Sete. Desculpas são para acidentes, para erros cometidos de boa fé. O que você e Mabel fizeram foi sistemático e deliberado. E depois? Perguntou Mabel, elevando a voz. O que será preciso para você nos perdoar? A pergunta que eu estava esperando. Fui até a janela da cozinha e olhei para a cidade lá embaixo, para o mundo em que eu estava prestes a retornar nos meus próprios termos. O perdão pressupõe que o que você fez foi perdoável, eu disse, sem me virar. Mas você não tirou apenas meu dinheiro ou minha dignidade. Você roubou 3 anos da minha vida. Você me fez acreditar que eu não valia nada, que eu tinha sorte de ter suas sobras, que eu deveria ser grato por sua condescendência. Virei-me para encará-los e algo na minha expressão fez com que ambos recuassem. Quer saber o que eu quero? Quero que você viva com as consequências das suas escolhas. Quero que você explique aos seus amigos por que sua empregada está abrindo um restaurante que será destaque em todas as revistas de culinária do país. Quero que você acorde todas as manhãs sabendo que tinha uma lenda em sua casa e que a tratou como lixo. Você é a nossa família, disse Sete, desesperado. Isso tem que contar para alguma coisa. Olhei para Jean, que assistia a essa conversa com o tipo de consciência adulta que nenhuma criança de 10 anos deveria ter. Família, eu disse baixinho, deve proteger e apoiar uns aos outros. Você não fez nenhuma das duas coisas. Você me explorou, me humilhou e mentiu para mim por 3 anos. O fato de compartilharmos sangue não justifica isso. Mabel estava chorando de novo, mas desta vez suas lágrimas pareciam diferentes, menos como autopiedade e mais como tristeza genuína. Precisamos de você, ela sussurrou. Jean precisa de você. Por favor, não a castigue pelos nossos erros. Ajoelhei-me ao lado da minha neta, segurando suas mãozinhas. Jean pode me visitar quando quiser, eu disse, olhando diretamente nos olhos de Mabel. Mas será nos meus termos, no meu espaço, sem a sua supervisão ou interferência. Se você não consegue aceitar isso, então você fez sua escolha. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo som dos soluços baixos de Mabel. Sete ficou paralisado, dividido entre a esposa e a mãe, incapaz de escolher um lado. Finalmente, Jean falou, com a voz clara e decidida. Quero visitar a vovó aqui, anunciou ela. E quero aprender a cozinhar comida de verdade. Os soluços de Mabel ficaram mais altos, mas ela assentiu em meio às lágrimas. Enquanto se preparavam para ir embora, Sete se virou para mim uma última vez. Mãe, disse ele, com a voz quase inaudível. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Olhei para ele por um longo momento. Aquele homem que eu criei, amei e por quem me sacrifiquei, que me traiu da maneira mais fundamental possível. Eu sei que sim, eu disse finalmente. Mas desculpas não me devolvem esses 3 anos, e não mudam o que você é capaz de fazer com as pessoas que você deveria amar. Depois que eles foram embora, fiquei na cozinha vazia e senti o silêncio me envolver como um cobertor quente. Levantei-me e caminhei até a janela com vista para o movimentado restaurante. Abaixo de mim, o serviço de jantar continuava com uma precisão impecável. Este mundo que eu havia reconstruído. Este império que eu havia recuperado. Mabel achou que poderia tirá-lo de mim com documentos legais e queixas fabricadas. Sete, eu disse sem me virar. Você se lembra da última coisa que eu disse no dia em que me mudei? Você disse que éramos uma família, e agora aprenderíamos como é quando a família nos abandona. E o que você aprendeu? O silêncio se prolongou tanto que me virei para olhá-lo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Aprendi que sou fraco, sussurrou ele. Aprendi que deixei minha esposa abusar da minha mãe por 3 anos porque era mais fácil do que enfrentá-la.
Aprendi que não sou nada parecido com meu pai. Não, concordei. Você não é nada parecido com seu pai. Também aprendi, continuou ele, com a voz mais forte, que não quero te perder completamente. Jean precisa de você. Eu preciso de você. Mesmo que você nunca possa me perdoar. Por favor, não deixe a Mabel destruir o que você construiu. Voltei para minha mesa e peguei os papéis do processo. Você sabe qual é o erro da Mabel, Seth? Ele balançou a cabeça. Ela acha que sou a mesma mulher destruída que se mudou para sua casa de hóspedes há 3 anos. Ela acha que pode me intimidar, me manipular, me fazer diminuir de novo. Sorri e Seth se encolheu. Ela não tem ideia do que está prestes a enfrentar. Apertei o botão do interfone na minha mesa. Ava, por favor, ligue para o Scott McCarthy. Diga a ele que é urgente. Enquanto esperávamos a ligação, observei o rosto abatido do meu filho. Me diz uma coisa, Seth. Por que você realmente pediu o divórcio? Porque Jean me perguntou por que eu nunca te protegi, ele disse baixinho. Ela tem 10 anos e entendeu algo que eu levei 35 anos para entender. Mabel não é uma vítima nesta história. Ela é uma valentona que encontrou um alvo fácil. O telefone tocou e a voz familiar de Scott McCarthy preencheu a sala. Francine, o que posso fazer por você? Scott, estou lhe enviando uma ação judicial que acabou de ser notificada. Preciso que você a analise hoje à noite e prepare uma reconvenção. Quais são os fundamentos? Olhei diretamente para Seth enquanto falava. Fraude financeira. Mabel e Seth esconderam meu fundo fiduciário por 3 anos enquanto eu prestava serviços domésticos não remunerados. Quero processá-los por roubo de serviços, fraude e inflição intencional de sofrimento emocional. O rosto de Seth ficou branco. Mãe, você não pode. Os serviços domésticos que eu fornecia, continuei, cozinhar, limpar, cuidar das crianças, entreter, teriam custado a ele cerca de $6.000 por mês se tivessem contratado profissionais. Multiplique isso por 36 meses, adicione juros e danos punitivos, e teremos uma quantia significativa de dinheiro. E as acusações de fraude? Perguntou Scott. Eles ocultaram deliberadamente meus bens financeiros para me manter dependente da instituição de caridade deles. Isso é abuso financeiro típico de idosos. Seth estava me encarando com algo se aproximando. Nossa! Você estava planejando isso. Eu estava me preparando para isso. Corrigi. No momento em que a Mabel me entregou aqueles sacos de lixo, eu soube que esse dia chegaria. Ela jamais aceitaria perder graciosamente. Francine, disse Scott por telefone. Esse tipo de contrabando poderia destruí-los financeiramente. Ótimo, respondi sem hesitar. Depois que desliguei, Seth ficou em silêncio, atordoado. Por fim, ele falou. O que você quer que eu faça? Quero que você escolha um lado. Eu disse que você pode ficar ao lado da Mabel e enfrentar as consequências do que vocês dois fizeram comigo. Ou você pode testemunhar sobre a ocultação do fundo fiduciário e me ajudar a acabar com isso de uma vez por todas. E se eu testemunhar contra Mabel, então talvez um dia possamos começar a reconstruir algum tipo de relacionamento pelo bem de Jean, pelo menos. Seth se levantou lentamente, parecendo mais velho do que seus 35 anos. Eu testemunho. Vou contar a eles tudo sobre esconder o fundo fiduciário, sobre a maneira como Mabel tratou você, sobre como deixamos isso acontecer. Concordei. Ótimo. Agora vá embora. Tenho um restaurante para administrar. Ao chegar à porta, virou-se uma última vez. Mãe, sinto muito mesmo. Sei que isso não resolve nada, mas eu precisava que você ouvisse. Olhei para aquele homem destruído que um dia foi meu garotinho, que viu sua esposa destruir sistematicamente a dignidade de sua mãe e não fez nada para impedir isso. Desculpa é só uma palavra, Seth. São as ações que importam. Quando vocês se sentarem naquele tribunal e contarem a verdade sobre o que vocês dois fizeram comigo, aí poderemos discutir se desculpar significa alguma coisa. Depois que ele saiu, voltei para a cozinha. O serviço de jantar estava terminando. Minha equipe limpava e organizava com a eficiência que eu exigia. Este era o meu mundo agora. Um lugar onde a excelência era recompensada.
onde o trabalho duro era recompensado. Onde eu estava cercado por pessoas que respeitavam meu talento em vez de explorar minha vulnerabilidade. Ruth Wilson ainda estava à mesa, rabiscando notas para o seu artigo. Quando me viu, ergueu a taça de vinho num brinde silencioso. Amanhã, o processo de Mabel se tornaria público. A história se espalharia pelo mundo culinário como fogo em pó. A lendária Francine Gray lutando contra a família que tentará mantê-la pequena. Mas eu não estava preocupado. Eu já havia construído um império antes. Sobrevivi a perdas, traições e 3 anos de humilhação sistemática. Mabel achou que poderia me destruir com documentos legais e queixas inventadas. Ela estava prestes a aprender a diferença entre uma sobrevivente e uma vítima. O cronômetro da cozinha soou, sinalizando o fim do serviço. Mas, para mim, a verdadeira vitória estava apenas começando. Agora, me diga, o que você teria feito se estivesse no meu lugar? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e não se esqueça de conferir o vídeo na sua tela agora mesmo. Tenho certeza de que vai te surpreender.